Que a gente mais vê pela internet é essas contradições. Na internet existem muitas informações que se contradizem, né, como eu havia falado. Então, até às vezes nós que somos profissionais, no caso eu tenho 2 pós-graduação na área de previdência, às vezes eu leio uma notícia, gente, mas essa notícia não, como diz, que está na lei. Olá, nós estamos hoje aqui com a advogada Tainá Vilela e também, juntamente com ela, a Ana, que é uma estudante de Direito e vem trazer pra gente hoje um pouco mais os direitos do autista e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, a pessoa com a deficiência, ela tem alguns benefícios específicos. Então, eu gostaria que a Tainá falasse um pouco desses benefícios, uma vez que algumas pessoas têm dúvidas se o autismo ele é considerado uma deficiência ou não. Legal. Lília, exatamente, né? As pessoas têm muita dúvida se o autista se enquadra dentro do critério deficiência para o direito previdenciário. E sim, o autismo se enquadra sim, né? Todas as pessoas que são autistas ou mães que têm filhos autistas têm sim o direito, né? Pode ser, não é uma certeza, mas pode ser que cumprindo os requisitos tenham direito a um benefício chamado de benefício de prestação continuada, que é muito conhecido por LOAS. Muitas pessoas entendem e reconhecem esse benefício pelo LOAS, certo? E o autismo é sim uma das doenças que enquadram neste benefício, na concessão, na possível concessão deste benefício previdenciário. Então, respondendo a sua pergunta de um modo geral, o autismo é considerado sim. Então, o primeiro passo seria o laudo, mas só o laudo basta para ter o benefício? Não, infelizmente não. Obviamente que um laudo bem feito pra gente é de suma importância, mas um laudo bem feito não é a garantia que esse benefício vai ser concedido. Por isso que eu sempre indico, né, para as pessoas: você tem dúvida? Vamos marcar pra gente poder conversar, deixa eu te conhecer melhor, deixa eu conhecer a sua qualificação social, porque em relação a este benefício previdenciário também é muito importante. Então, obviamente, um laudo bem feito, né, com um médico específico, um médico especializado, para a gente é de suma importância, né, mas não é a garantia de que esse benefício vai ser concedido só através desse laudo. Então, quais são os critérios necessários, de uma maneira geral, para estar enquadrando nesse benefício? Tá, os critérios geral o critério doença, né, que como já foi mencionado aqui, nós sabemos que o autismo se enquadra, porém nós precisamos entender, né, conversando com uma pessoa ou um familiar, uma mãe próxima a essa pessoa com esse autismo, quais são as situações, né, essa pessoa, esse autista, ele tem impedimento em fazer o quê? Um autista considerado leve, imperceptível, uma criança que consegue fazer praticamente tudo, a chance de conseguir esse benefício automaticamente vai ser diminuída, certo? Agora, um autista já com um grau intermediário, baseado em documentação médica, a gente já vai ter uma chance maior de conceder esse benefício. Um autismo com um grau severo, um grau mais crítico, obviamente as chances vão aumentar. Então vai variar de pessoa para pessoa, né? Por isso que a documentação médica pra gente é imprescindível. E aí entra também a questão social, socioeconômica. Como que essa pessoa vive? Essa criança estuda em uma escola particular, essa criança possui tratamentos médicos em variados estados, essa criança tem vários tipos de medicação, essa criança tem uma certa condição financeira muito boa? Não vai enquadrar. Porque esse benefício é um benefício que nós temos que ter em mente, que é um benefício da assistência social. Então, essa criança, ela precisa ter a necessidade de ter esse benefício em prol da sua subsistência, em prol dos seus alimentos. Então, uma das coisas, as coisas que serão analisadas, no caso, o grau da deficiência dele, então o quanto a deficiência dele atrapalha
no dia a dia dessa Exatamente. criança ou desse adulto, e também vai ser considerada a questão renda, né? Exatamente. Então, como que ela tem esse suporte financeiro. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente, a pessoa que tem o direito, que ela já viu que se enquadra, que tem o benefício, como que ela pode entrar nessa questão administrativa para receber o benefício? Tá, essa questão administrativa, ela precisa analisar os documentos médicos, né, que ela tem dessa criança e acessar ao site do meu INSS, certo? E juntar a documentação necessária, tanto de renda quanto de deficiência, certo? E pedir, solicitar o benefício de assistência social, BPC-LOAS, benefício de prestação continuada, para critério deficiência, né? Entendi. Aí ela pode procurar um advogado também para entrar já com o processo administrativo. Ela não precisa necessariamente ir primeiro e depois se carregar. Exatamente. Então, a importância da gente entrar nesse processo de forma inicial é que ali a gente já vai ver os documentos que vão ajudar. Porque que acontece? Muita gente entra sozinha no processo administrativo e coloca documentação que não tem nada a ver, documentação errada, documentação que vai prejudicar, inclusive. Então, a gente precisa saber estudar cada documentação que a gente vai entrar para ter mais chance de êxito, né? E é muito normal, Lilian, eu já trabalho dessa forma, certo? Quando chega um cliente aqui, principalmente benefício assistencial, no critério de deficiência, a chance de conseguir por meio administrativo é muito difícil. Acontece? Acontece sim, não é impossível, mas é difícil. Certo? Então, a chance da gente ter que ir para o judiciário é 90%. 90%, certo? Em relação a esse benefício. Então, estando com a gente desde o início, além da gente juntar a documentação correta, que vai fazer sim uma diferença na hora de fazer esse processo judicial, nós vamos acompanhar esse caso desde o início. Então é muito melhor, porque às vezes chega alguém aqui falando, doutora, eu dei entrada sozinha, quando a gente vai ver, fez o pedido errado, colocou o BPC critério idade, acontece. Colocou documentações que prejudicava ela. Dependendo do laudo que a pessoa tiver, tá um laudo desatualizado, tá um laudo que tá lá um autismo em grau leve ou algo do tipo, sendo que não é a realidade dos fatos, entendeu? Então tudo isso a gente dá assistência. Porque às vezes algumas mães têm um certo preconceito de falar, né, que o filho tem a deficiência, que é autista. Vocês lidam com isso? Falam um pouco disso. Exatamente, a gente lida assim. Tem mãe que chega aqui, e eu já tive um caso concreto, que a mãe fala, mas meu filho, ele é imperceptível o grau dele. E aí eu pergunto, mas me relata um pouco da rotina do seu filho. Seu filho toma banho sozinho? Não. Seu filho come sozinho? Não. Seu filho faz isso sozinho? Não. Seu filho fala? Não. Né? Eu tenho casos aqui de cliente com uma criança já com 7, 6 aninhos que não fala. Então, eu não sou médica, não sou especialista, mas baseado nos outros casos que eu tenho, eu vejo que não é um grau leve, que não é o grau... E às vezes a mãe, ela faz questão de estar lá grau leve, né? Com uma forma de brio, uma forma de vaidade. E nesse lugar que nós estamos, de tentarmos esse benefício para essa criança, nós temos que deixar essa vaidade de lado, nós temos que deixar esse brio, esse orgulho de lado, nós temos que lutar por essa causa. Quebrar o tabu, né? Quebrar esse tabu. E ver com a naturalidade, com a naturalidade. Agir com naturalidade, saber que essa mãe está fazendo isso em prol de um benefício para o seu filho, para ajudá-lo num tratamento mais especializado, para dar suporte numa educação melhor, né? Sim. E no caso, quem tem medo de procurar um advogado, que fala, o advogado vai me cobrar e não sei o que, fala um pouquinho assim, a pessoa pode procurar? Claro, isso também é um tabu. Existem advogados e advogados, certo? E para vários tipos de situações, nós cobramos consulta sim. Porém, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial. Então, automaticamente, quando a gente vai se deparar com esse tipo de cliente, a gente sabe que eles não possuem condição necessária para pagar uma consulta. Então, a gente disponibiliza, eu disponibilizo meu serviço, vou falar por mim,
certo? Disponibiliza esse serviço assistencial para poder orientá-lo, para poder dar informação para essa pessoa. Você tem direito, você quer entrar? Não, vamos entrar. Aí eu já explico para as pessoas como que vai funcionar, qual que é o processo, qual vai ser os nossos honorários. Eu explico tudo certinho isso numa consulta inicial, mas de antemão eu não cobro para fazer essa consulta, por eu entender que como é um benefício assistencial, essa pessoa não tem conta, é uma questão de lógica, né? Existem casos e casos. Então a pessoa pode procurar sem medo. Claro, sem medo. pra gente dar informação, né? A gente analisa se a pessoa cumpre os requisitos, porque muitas vezes a pessoa não cumpre os requisitos. Então a gente já fala, olha, eu não faço. Eu não faço, assim, né? A gente teve até um caso desse essa semana que veio pro programa, eu falei, infelizmente você não se enquadra nos requisitos. No critério renda, né? Porque no benefício, no BPC, um dos maiores critérios é o renda. A gente precisa focar bastante nessa área também quando o cliente vem, porque se o cliente supostamente tem uma renda muito boa, ele já não se enquadra no BPC LOAS, já não é um benefício que serve para a deficiência dele, né? Então, também. E aí, uma das situações também que é importante as pessoas terem conhecimento, a questão da renda. Como que funciona a questão da renda? Como que a renda é dividida? Então a pessoa não pode trabalhar de carteira assinada? Não necessariamente, certo? A pessoa, essa mãe, ou até mesmo, no caso, não o autista. Por quê? Porque nós estamos alegando que ele está em critério de deficiência. Então, automaticamente, essa pessoa não pode ter condições para exercer uma atividade laborativa, porque senão contradiz com o que a gente está tentando alegar, certo? Porque essa renda assistencial é exatamente para suprir o fato desta pessoa que é autista não possuir meios para trabalhar, certo? E aí, vamos supor, mas não sou eu, é meu filho. Tá, então você mora quantas pessoas em casa? Já vou fazer toda essa contabilidade. Não, mora eu, meu marido não trabalha também, meu filho, eu também não trabalho porque eu dou assistência pro meu filho, vivo de ajuda de terceiros, o irmão dele. Mesmo se um de vocês trabalhasse para ganhar o salário mínimo, só vamos fazer uma continha básica aí, faz aí, Ana. Hoje o salário tá 1.212 dividido por 4. Daria 303, já se enquadra. Já temos uma chance. Então, de repente, a pessoa fica com medo, acho que não, porque vê informações desencontradas na internet, por isso é importante de procurar. Sim, é sempre bom procurar um especialista da área de previdência para conversar sobre esse assunto, porque o que a gente mais vê pela internet é essas contradições. Igual a doutora Tainá havia falado, se a gente for somente pelo que está na internet, tipo, igual eu sou estudante, e a doutora Tainá que é formada, a gente fica meio... Tipo, será que isso realmente condiz? Porque não condiz com a lei, não condiz com o que a pessoa realmente, de fato, se enquadra. Então, é sempre bom procurar um especialista para tirar todas as dúvidas, conversar a respeito. Até pela experiência. Assim, na internet existem muitas informações que se contradizem, né, como eu havia falado. Então, até às vezes nós que somos profissionais, no caso eu tenho 2 pós-graduação na área de previdência, às vezes eu leio uma notícia, gente, mas essa notícia não condiz que está na lei, certo? Então se pra gente, às vezes ler uma informação faz com que a gente fica, mas deixa eu confirmar, deixa eu analisar a lei, deixa eu ver se é isso mesmo. Imagina para uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem conhecimento, não tem acesso, né? Sabe, que não tem acesso, que muitas das vezes, nós estamos falando de um benefício assistencial, então muitas das vezes essa pessoa vive numa condição de miserabilidade tão grande que a gente não tem nem noção, certo? Se você chegar numa pessoa, eu já tive essa experiência de conversar com uma pessoa que não sabe o que significa miserabilidade, que não sabe o que é... será que eu tenho uma renda baixa? Ela não sabe do que nem significa essa palavra. Então nós temos que ter toda uma cautela, até para ter uma linguagem, certo? Uma linguagem mais informal, uma linguagem mais digamos que mais tola, mais chucra, né? Para a pessoa conseguir entender o que a gente está querendo passar. Por isso que é tão importante a gente estar informado, porque às vezes essa informação não chega à pessoa, mas às vezes a gente conhece alguma pessoa que de repente pode acolhê-la. E isso é a importância da entrevista, né, das redes sociais, tá aí,
Porque nós falamos isso aí, com certeza as pessoas que estão assistindo também são pessoas instruídas, né? São pessoas que têm interesse pelo tema. Ah, eu conheço uma pessoa que vive numa situação muito difícil, tem um filho autista, ou então não exatamente autista, tem um filho com uma síndrome de Down, um problema de saúde muito severo, que pode enquadrar nesse benefício, e a gente pode estar fazendo esse requerimento. Porque, não, como você falou, não é só para autista. Não é só para autista. É um dos critérios a idade, né? O BPC também cobre porque assim, o benefício de prestação continuada, existem 2 requisitos, de forma geral, que é o deficiência e o idade. Idade é 65 anos. Completou 65 anos, vive numa situação de renda difícil, a chance de a gente conseguir é grande. Tá? Então, e o critério deficiência, às vezes ele é um pouco mais complexo, por conta da deficiência. Eles vão analisar a deficiência em si. Exatamente. E é legal também, que, igual a gente falou, da questão da escola, da discriminação, de às vezes os pais têm condição, mas têm essa dificuldade de inserir na escola. Então é interessante, se tiver acontecendo alguma discriminação, não está conseguindo matrícula, estão recusando porque o filho tem o TEA, tem um autismo, também procurar um auxílio de um advogado, né? Então, é muito importante, né, e eu, esses tempos atrás, eu dei uma pesquisada sobre essa lei, que é uma lei que pra mim também, eu fiquei super feliz, inclusive, por conhecer, por ter acesso a essa lei, porque eu achei muito interessante. E é uma questão que existe muita desinformação acerca dessa lei, que é a Lei Berenice Piana, certo? É importante dizer que essa mulher, essa Berenice, é uma mãe de um autista, que lutou incansavelmente pelos direitos de seu filho e, consequentemente, dessa classe, né? E ela motivou a lutar em defesa dessas pessoas com TEA, certo? Idealizando, inclusive, a primeira clínica escolar do autista do Brasil. Essa lei, ela foi uma lei sancionada em 2012 e, principalmente no seu artigo 7, olha o que fala, que legal isso. O gestor escolar ou a autoridade competente que recusar a matrícula do aluno com transtorno de espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Então isso é muito interessante, Lilian, para a gente estar passando essa informação para as pessoas terem conhecimento de que sim, o filho dela tem que estudar, é uma obrigação. E é legal também que essa questão de não ter o preconceito faz com que a gente tenha novas leis e novos direitos. Novos horizontes. Exatamente. Que a Berenice, por exemplo, né, se tivesse essa questão de esconder que o filho dela tem autismo, hoje a gente não teria esse benefício. Jamais. Não seria reconhecido dessa forma, né? E fala um pouquinho, que vocês falam bastante dessa questão do acolhimento. Fala um pouco do acolhimento que vocês dão, que a pessoa pode vir, que será bem acolhida, que às vezes a pessoa se encontra numa situação de vulnerabilidade, mas que vocês conseguem lidar muito bem com isso. Sim, o direito, ele anda muito próximo à ala da psicologia, né? Então, principalmente nessas áreas aí, que a gente acolhe essas pessoas que têm esse certo tipo de deficiência, seja autismo, seja uma síndrome de Down, seja outras deficiências, a gente consegue lidar, né, para fazer com que essa mãe entenda, para fazer com que essa mãe aceite essa condição, para fazer com que essa mãe vá buscar sim, né, lutar pelos direitos que seu filho tem. Certo? A gente precisa ir atrás. E é igual você falou, Lília, se a pessoa aceitar, se a pessoa não, meu filho tem, então o que eu posso tirar proveito dessa situação? O que eu posso ajudá-lo, admitindo que meu filho está nessa condição? Inclusive ajudar outras crianças, outras pessoas, mães. Né? Exatamente. Então essa questão de reconhecer, de deixar essa vaidade de lado, de ir atrás pela busca do seu filho, pela busca do direito do seu filho, é muito bonito, muito importante. As pessoas de fora, elas admiram isso, né? Em uma mãe batalhadora, né? Uma mãe guerreira. O que eu achei muito legal que vocês estavam falando lá do acolhimento, porque
às vezes não é nem questão do valor, às vezes a pessoa tem vergonha. Exatamente. Então assim, eu não vou saber falar, não vou saber nem... Não vou explicar, mas a gente Não sabe nem perguntar. Porque tipo, se a pessoa né? vem aqui, a gente já sabe que, meu filho é autista, então a gente já sabe os caminhos da pedra, a pessoa não tem que ficar Às vezes falando muita coisa. A gente vai fazer as perguntas precisas. Você tem tal documento? Não. Tá, então eu vou precisar desse documento, anoto. Você tem isso, e como é que é a sua vida? Onde você mora? Você mora de aluguel? Alguém te ajuda? Exatamente. Então a gente já faz as perguntas, a pessoa não vai precisar falar muito. Eles pensam que conversar com o advogado tem que saber termos jurídicos. Sim, E o que eu aprendi ontem na faculdade, inclusive, que não, que o termo jurídico, ele é dentro, até mesmo de um processo. É dentro do direito, Ele é dentro muito do direito. processual, não é algo que a gente usa diariamente. Aí a gente tenta deixar nosso cliente mais confortável, falar mais palavras mais comuns, né? Mostrar pra eles que não é tão difícil de entender como eles pensam, né? Então vocês transformam aquela linguagem técnica para que uma conversa normal, exatamente. Ainda mais quando a gente conversa com o sitiante. Né? Quando a gente conversa com o sitiante, a gente fala, porque nós temos que criar empatia com o nosso público. As pessoas precisam gostar do nosso atendimento. Exatamente. A gente sempre tenta manter eles o mais confortáveis possível aqui no escritório, fazer com que eles sejam nossos amigos de fato, né? Porque a gente pega o problema deles e nós vamos até o final. A gente, igual a gente estava falando naquela hora, a gente fica feliz quando dá certo. A doutora Tainá fica mais feliz que as clientes, ela fica, tipo assim, é um sentimento de gratidão. É um sentimento muito bom. Porque são anos estudando, né? São anos estudando, se especializando, fazendo pós-graduação para dar o melhor, né? Para as pessoas que chegam aqui com algum problema que a gente consiga resolver. Por isso que é tão legal a pessoa já procurar um advogado para dar entrada mesmo que na questão administrativa, porque às vezes ele vai chegar num lugar e não vai saber se comunicar. Exatamente. Lilian, sinceramente, eu não gosto muito de falar isso porque dá a entender que o advogado quer pegar minha causa. Só que assim, uma pessoa leiga, ela não tem condição de entrar no site do meu INSS, porque eu vou te falar, é difícil, Lilian, você juntar a documentação correta. Se você juntar uma foto errada anexada, já era um arquivo vazio, já era um laudo que está desatualizado, já era. Então assim, você precisa, como é que eu fico pensando assim, como que uma pessoa rural, e é um questionamento que eu deixo até para a autarquia do INSS, como que um rural, por exemplo, né, vai abrir um notebook, vai entrar aqui no INSS, acessar, botar seu login, botar sua senha, olhar lá, benefício, digitar, aí olhar anexo. O que é anexo? O que é? A pessoa olha, o que é anexo? Não tem acesso. A maioria dos meus clientes rurais, eles são analfabetos. Então só daí você tira a dificuldade que é. Entende? Então, assim, esse auxílio administrativo que a gente dá é muito legal. E tem, por incrível que pareça, a gente está conseguindo conceder alguns benefícios administrativos. É mais raro, sim, mas a gente está conseguindo também, não é impossível. Mas justamente por isso, né? Porque sabe os caminhos, os termos, sabe que é correto. Inclusive, no administrativo, não são todos os casos, mas a gente monta uma petição também. Lá também tem petição. Nós montamos uma petição direcionada para o servidor do INSS, com termos, explicando a situação, explicando o que essa pessoa tem de gastos, você entendeu? Então é como se fosse um processo mesmo, só não é judicial, é um processo que a pessoa, se ela quiser fazer, ela pode fazer. Mas não é o recomendado. É porque, inclusive, o meu INSS, isso foi o que o servidor me passou, que o meu INSS, ele é um sistema para que o advogado tenha acesso com o meu INSS. Até mesmo porque eles não aceitam que a gente vá no meu INSS lá como advogado. Lá a gente não manda nada, inclusive eles tratam a gente bem mal. Mas o meu INSS, um servidor me passou nessa informação, que o meu INSS ele é direcionado para que os advogados façam os pedidos administrativos sem precisar ir no INSS incomodar eles, né? E é muito controverso isso, porque o meu INSS ele deveria ser um sistema para o cliente ter acesso a esse benefício. Exatamente. A gente teve uma cliente que fez uma confusão imensa no meu INSS dela, que a gente está tendo que esperar um prazo para que a gente consiga fazer alguma coisa. Ela fez uns 3 pedidos totalmente errados, ela queria pedir um auxílio doença, que ela trabalhava patrocinada, pediu um BPC, e assim, aí depois, sabe, é complicado. Então a gente sempre orienta o cliente, não sendo dinheirista, que vá a um especialista, né? Converse. Mas isso não é nem questão de dinheiro, porque assim, a forma da gente receber os nossos honorários é no final do processo. Então essa pessoa, ao fazer com a gente no início, de forma administrativa, ela vai ter economizando um tempão.
Mas tem pessoas que não sabem dessa informação, né? Eles pensam que, nossa, o advogado vai me cobrar R$500. Não é assim. Exatamente. Normalmente é só lá na frente, Só quando já no saiu o benefício. Exatamente. E, aí, e se for negado, ainda é tranquilo, ele não será cobrado. Não. Mas quando é negado em uma área, a gente já entra recorre. A gente já recorre até o final. A gente tenta todas as vias. A pessoa, se ela não conseguir, realmente não deu. E é interessante que vocês atuam até como se fosse um tradutor em outro país, né? Porque a linguagem é completamente diferente e vocês vão conciliar a linguagem da pessoa que está vindo aqui com a linguagem jurídica. Exatamente. Então, deixa uma mensagem final. Você tinha até falado que você tem na sua família a questão de crianças autistas. Sim. E incentivando um pouco mais essas mães a procurarem seus direitos. É importante você saber se você se enquadra nesse tipo de situação, porque muita gente de fato se enquadra e não vai buscar, seja às vezes por achar que vai custar caro, por achar que vai haver um empecilho muito grande. Não é bem assim. Às vezes você conseguindo conversar com uma profissional da sua confiança, você consegue entender que não é tão difícil. Né? Só basta você ter os passos certos, né? A pessoa te orientar, você vai fazer isso, né? Com a ajuda de um profissional também. Obviamente nós fazemos nossa parte, mas a gente precisa muito que o cliente esteja disposto também a ir atrás da documentação que a gente solicita, certo? A responder as questões que a gente precisa saber, a ser sincero com a gente na questão de renda, e nós estamos aqui para ajudar.